Num fim de tarde em Ouro Preto, as nuvens se fecham como se o céu também tivesse algo a dizer. A chuva cai miúda, fina, persistente, escorrendo pelas calçadas de pedra como lágrimas antigas de uma cidade que já viu de tudo, menos o que estava prestes a acontecer naquela confeitaria charmosa, de janelas coloniais emolduradas por flores. Lá dentro, o cheiro doce de pão de queijo recém-saído do forno se mistura ao burburinho abafado dos clientes bem vestidos, distraídos em suas conversas sobre viagens, negócios e cafés especiais. É nesse cenário de aconchego elitizado que um contraste corta o ambiente como um raio silencioso. Kaique Moura, 14 anos, pés descalços e olhar sereno, entra com passos hesitantes. Nas mãos um punhado de moedas úmidas embrulhadas em papel de bala. Ele não pede esmola. Pede pão. Só isso. Mas o que parecia ser apenas mais uma tarde chuvosa, logo se transforma em algo muito maior. Porque às vezes, é preciso um gesto, simples, um olhar diferente, ou uma voz inesperada para romper o silêncio da indiferença. E naquela confeitaria, todos, sem saber, estavam prestes a se tornar parte de uma história que mudaria suas vidas para sempre. Dona Jandira Amaral, proprietária da confeitaria mais tradicional de Ouro Preto, observava com atenção cada detalhe do salão. Mesmo aos 67 anos fazia questão de manter viva a alma do lugar. Um casarão de janelas azuis, mesas de madeira escura, cortinas de renda e vitrines repletas de quitutes mineiros. Seu jeito doce e firme era conhecido na cidade, assim como sua fama de acolhedora. Mas havia dias em que o passado pesava, e ela se calava diante das decisões do filho, Ricardo Amaral, seu primogênito de 39 anos, era o gerente do estabelecimento. Terno bem passado, cabelo impecável, olhar duro e postura ereta. Cresceu cercado de conforto, estudou em escola particular e passou um tempo em Belo Horizonte antes de voltar para ajudar a mãe nos negócios. Desde que assumiu a gerência, imprimira regras rígidas como a proibição da entrada de pessoas fora do perfil da clientela habitual. Para ele, a confeitaria era um refúgio de classe, e devia permanecer assim. Naquela tarde chuvosa, Ricardo estava atrás do balcão, supervisionando com rigidez os garçons e mantendo o ambiente como julgava ideal. Limpo, silencioso, elegante. Sentia um certo orgulho ao ver o salão cheio de turistas e moradores influentes. Era seu mundo sob controle. Ainda não sabia que estava prestes a ser desafiado por algo que o forçaria a encarar a si mesmo. No canto esquerdo da confeitaria, quase imperceptível, estava sentada Thalita Brandão. Jornalista premiada por suas reportagens sociais, havia voltado a Ouro Preto para uma breve temporada de descanso, ou ao menos era o que dizia a si mesma. Na verdade, carregava sempre o olhar atento de quem busca histórias onde ninguém mais enxerga. Tinha o hábito de escrever em guardanapos frases soltas, cenas do cotidiano, reflexões sobre as desigualdades que presenciava desde criança. Vestia-se com simplicidade, mas havia em sua presença uma espécie de força silenciosa, como se ela pudesse desmontar o mundo inteiro apenas observando. Pouco depois das 4 da tarde, entrou discretamente pela porta lateral um homem de chapéu aba larga e botas de couro marrom escuro. Era Leonardo Emival Eterno Costa, o astro da música sertaneja que, em rara ocasião, estava em Ouro Preto para descansar após uma turnê. Preferia o anonimato quando viajava, e por isso mantinha a barba por fazer, os óculos escuros e o chapéu, sempre baixos. Ninguém ali havia notado quem ele era e ele gostava assim. Sentou-se em uma mesa ao fundo, pediu um café preto e uma fatia de broa de milho. Silencioso, mas observador, olhava ao redor como quem sente que algo estranho paira no ar. O tempo fechava lá fora, mas dentro do salão, o clima era de falsa normalidade. O garçom passava com bandejas de quindim e chá de hibisco. Clientes conversavam em tom educado, e a música instrumental preenchia suavemente o ambiente. Mas havia tensão nas entrelinhas. Thalita percebia o olhar controlado de Ricardo para
qualquer cliente que fugisse ao padrão. Leonardo sentia no ar um certo incômodo disfarçado por sorrisos, e Dona Jandira, apesar do sorriso constante, parecia carregar no olhar uma preocupação que ninguém mais via. Foi nesse cenário que Kaique Moura apareceu pela primeira vez, mas antes de sua entrada, havia ali uma espécie de vácuo silencioso, como se todos os personagens estivessem em cena, posicionados esperando o que viria. E cada um deles, à sua maneira, já trazia dentro de si os traços que os fariam agir, reagir e se transformar quando o destino batesse à porta da confeitaria. Ricardo, com sua rigidez moral e preconceito disfarçado de zelo. Thalita, com a sensibilidade aguçada por histórias invisíveis. Leonardo, com a experiência de quem já viveu muito e carrega feridas escondidas sob o sucesso. E Dona Jandira, dividida entre o amor pela tradição e a inquietação de uma mãe que sente que algo precisa mudar. Todos estavam ali, todos prontos, ainda que não soubessem, para testemunhar o que acontece quando a realidade bate à porta sem pedir licença. E tudo começa com um garoto. A porta da confeitaria se abriu com um leve rangido, abafando por um segundo o som da chuva fina que caía sem trégua do lado de fora. Kaique Moura entrou devagar, como quem pede licença ao mundo só por existir. Trazia os cabelos molhados, os ombros encolhidos de frio, e os pés, sujos e descalços, deixavam pegadas úmidas nas tábuas enceradas do chão. Nas mãos pequenas, um papel de bala cuidadosamente dobrado guardava algumas moedas reunidas com esforço e honestidade. Fruto de pequenos serviços que fizera durante a manhã, carregando sacolas e ajudando um feirante a cobrir sua barraca antes da chuva apertar. Os olhos de Kaique percorriam o ambiente com discrição. Não era a primeira vez que entrava em um lugar como aquele, mas cada tentativa vinha sempre carregada do mesmo peso. O olhar reprovador dos adultos, o desconforto explícito, os sussurros abafados. Ainda assim, ele avançou com cautela até o balcão. Seu objetivo era simples, quase banal para quem ali comia sem olhar preços. Um pão de sal. Nada mais. Só isso. Ricardo o avistou assim que o garoto cruzou a metade do salão. Seu semblante fechou imediatamente. Deixou o tablet de lado e levantou-se do balcão, ajeitando a gola da camisa como se fosse necessário marcar posição. A passos largos, caminhou em direção a Kaique, que agora tentava chamar educadamente a atenção de uma atendente, com um sussurro tímido e um sorriso contido. "Ei, garoto", disse Ricardo, firme, mas ainda controlado. "Aqui não é lugar para você." Kaique se virou, sem entender de imediato o que estava acontecendo. "Eu só queria comprar um pão", respondeu, estendendo o papel com as moedas. Ricardo não olhou para o dinheiro. Seus olhos estavam fixos no estado das roupas do menino, nos pés descalços, no cabelo molhado. Para ele, aquilo era um problema, dentro de um espaço que prezava pela estética, pelo conforto de seus clientes e, principalmente, por uma ideia distorcida de ordem e decoro. "Não estamos vendendo nada para você. Por favor, se retire, antes que eu chame a segurança." O tom agora era mais alto, audível. A confeitaria silenciou aos poucos, como se cada pessoa ali tivesse virado lentamente o rosto para assistir à cena. O tilintar de colheres parou. As conversas cessaram. Até a música ambiente pareceu diminuir de volume. Kaique, ainda parado, franziu levemente a testa. Não implorou. Não baixou a cabeça. Estendeu o papel mais uma vez, com voz firme, apesar do tremor causado pelo frio. "Eu tenho o dinheiro. Não quero nada de graça." Ricardo deu um passo à frente, visivelmente irritado. "Isso não é questão de dinheiro. É questão de manter o ambiente adequado. Você não vê? Está molhado, sujo. Vai espantar os clientes." As palavras bateram fundo como pedras jogadas sem piedade. Thalita, que observava tudo em silêncio, parou de escrever e pousou o guardanapo lentamente sobre a mesa. Seus olhos, antes curiosos, agora estavam atentos e alertas. Ela conhecia aquela cena. Já a vira muitas vezes, em muitos lugares, mas algo nela parecia mais cruel por estar acontecendo naquele espaço. Supostamente acolhedor, supostamente humano.
Leonardo, do outro lado do salão, ergueu os olhos do café e manteve-se observando. Ainda não se moveu, mas seu semblante havia mudado. O gesto protetor de Kaique, tentando manter a dignidade diante do desprezo, ressoou nele como uma lembrança antiga, algo que ele reconhecia, não nas palavras, mas na postura. Ele sabia bem o que era ser invisível aos olhos certos e incômodo aos errados. Ricardo, agora com o corpo entre Kaique e o balcão, cruzou os braços como se quisesse encerrar ali qualquer possibilidade de diálogo. Saia agora. Não vou repetir. Kaique recuou um passo, mas não virou as costas. Havia em sua expressão algo que ultrapassava o medo. Era uma resistência silenciosa, a recusa de ceder ao constrangimento. Ele não era um pedinte. Era um garoto com fome, com dignidade e com moedas honestamente conquistadas. E mesmo que ninguém mais ali fizesse nada, ele não sairia como se fosse culpado de algo. O tempo parecia ter desacelerado. Todos os olhares estavam voltados para a cena. Alguns clientes se entreolhavam desconfortáveis, mas permaneciam sentados. Outros fingiam estar alheios, mergulhados em seus celulares. Um ou outro sussurrava, debatendo-se entre a vergonha alheia e a cumplicidade silenciosa. Do lado de fora a chuva engrossava. Do lado de dentro, o coração de Kaique batia como um tambor de guerra contido. E o que começou com um pedido de pão agora se tornava um grito mudo de resistência diante da injustiça. A tensão preenchia o salão como uma corrente elétrica prestes a se romper. E ainda que ninguém soubesse naquele instante, tudo estava prestes a mudar. O silêncio dentro da confeitaria era cortante. Por alguns segundos, ninguém se mexeu. A cena entre Kaique e Ricardo pairava no ar como um quadro desconfortável, exposto à força diante de uma plateia despreparada. O som da chuva do lado de fora se intensificava, como se o céu quisesse participar da indignação contida no ambiente. Thalita Brandão, sentada próxima à janela, cruzou lentamente os braços e inclinou-se levemente para a frente. Seus olhos estavam fixos em Ricardo, mas seu foco era o que acontecia além dele. O símbolo por trás do gesto. Aquela situação não era nova para ela, mas a frieza com que Kaique era tratado por um simples gesto de buscar alimento ainda lhe causava uma revolta difícil de disfarçar. Ela pegou o celular e discretamente começou a registrar a cena. Não por sensacionalismo, mas por senso de responsabilidade. Sabia que muitas vezes o mundo só acordava quando confrontado com provas. Leonardo, do outro lado, pousou a xícara de café na mesa sem pressa. Olhou para o garoto com atenção. Não via apenas um adolescente molhado sendo expulso de um local elegante. Via a si mesmo, anos atrás, quando precisou cantar nas calçadas de cidades pequenas, tentando sobreviver ao desprezo alheio e à fome. O desconforto virou indignação silenciosa. Seu corpo se enrijeceu, mas ainda não falou nada. O momento ainda não havia chegado. Do lado dos clientes, as reações se dividiam. Um casal mais velho, sentado próximo à porta, trocou olhares incômodos. A mulher chegou a murmurar algo como "coitado do menino", ao que o marido respondeu com um resmungo pragmático. "Mas o gerente está certo, não é lugar para isso." Em outra mesa, uma jovem turista observava tudo, embaraçada. Tinha vontade de fazer algo, mas temia se expor. Um homem de terno ao lado dela virou o rosto, mergulhando no celular, fingindo que não era com ele. Enquanto isso, Kaique permanecia firme, sem dizer mais nada. A mão ainda segurava o papel de bala com as moedas, agora úmido de tanto aperto. Seus olhos buscavam algum sinal de humanidade, alguma brecha no muro de indiferença que o cercava. E embora os olhares o perfurassem como lanças invisíveis, ele mantinha o que lhe restava: a dignidade. Ricardo, impaciente com o prolongamento da situação, deu um passo à frente como quem pretende pôr fim àquilo à força. O gesto brusco fez alguns clientes se mexerem em suas cadeiras inseguros. Foi nesse exato momento que Thalita se levantou. Ela não falou alto. Seu tom foi firme, porém calmo. "Você vai mesmo expulsar um menino por querer comprar um pão?" Ricardo virou-se surpreso com a interrupção.
A jornalista não esperou resposta. Deu um passo à frente e completou. Porque se for isso mesmo, eu gostaria de ouvir claramente, para deixar registrado. Alguns clientes se mexeram como se fossem despertados de um transe. O desconforto se espalhou. Ricardo hesitou por um segundo, mas seu orgulho o impedia de recuar. Endureceu a postura e respondeu, olhando diretamente para ela. Não é uma questão de pão. É de respeito ao ambiente. Ele não está apresentável para esse lugar. Não apresentável para quem? Rebateu Thalita, com um leve levantar de sobrancelha. Pro seu padrão? Pro seu conforto? Porque o que eu vejo aqui é um menino educado, com dinheiro na mão, sendo tratado como ameaça. Leonardo então se inclinou levemente para a frente, ainda em silêncio, mas atento. Sua expressão carregava algo entre a indignação e a pena. Não por Kaique, mas pelos que não conseguiam enxergar além da aparência. Sabia que precisava intervir, mas observava com atenção o desenrolar, como quem espera o instante certo de plantar a palavra que pode mudar tudo. Enquanto o embate entre Thalita e Ricardo se intensificava, outros clientes começaram a se manifestar, ainda que de forma tímida. Uma senhora ao fundo balançou a cabeça em reprovação. Um garçom que acompanhava a cena deu 2 passos para trás, inquieto. E Dona Jandira, que até então estava no escritório nos fundos, ouviu os murmúrios e saiu para o salão. Ao se deparar com a tensão no ambiente e com o filho de braços, cruzados diante de um menino molhado, parou no meio do corredor surpresa e aflita. O ambiente já não era mais o mesmo. Havia uma ruptura no ar. O clima de falsa harmonia se despedaçava. E no centro de tudo, Kaique continuava imóvel, olhos fixos, não mais em busca de pão, mas daquilo que todo ser humano merece: respeito. Ele não sabia, mas sua postura já estava transformando as pessoas ao redor, ainda que em silêncio. E bastava um passo a mais, uma voz, um gesto, para que a história ganhasse outro rumo. Leonardo se levantou com calma. Cada movimento seu parecia conter o peso de uma decisão pensada, sentida. A xícara de café ficou para trás sobre a mesa, ainda com metade do líquido. Ele caminhou até o centro do salão, seu chapéu na mão, os olhos fixos em Kaique, depois em Ricardo. O silêncio que já dominava o ambiente se tornou reverente, como se todos ali pressentissem que algo importante estava prestes a acontecer. Parou ao lado do garoto, sem tocar nele, apenas presente. Kaique o olhou com surpresa e uma pitada de desconfiança. Não o reconheceu de imediato. Estava encharcado, nervoso, em estado de alerta. Leonardo, com voz firme, olhou para Ricardo e disse: "O menino quer comprar um pão. Tenho dinheiro. O que mais ele precisa ter?" Ricardo hesitou. Não esperava intervenção, muito menos vinda de alguém como ele. Tentou manter o tom de autoridade, mas sua voz vacilou. "Com todo respeito, senhor, esse garoto não pode estar aqui. Vai incomodar os outros clientes." Leonardo então deu um passo à frente, colocando-se entre Kaique e Ricardo, como uma barreira invisível. Seus olhos agora estavam mais duros, como se cada palavra que diria a seguir fosse não apenas resposta àquele momento, mas também eco de muitas situações vividas e reprimidas no passado. "Incomoda?" perguntou sem pressa. "Incomoda ver um menino com fome? Incomoda ver a verdade? Porque o que me incomoda é ver gente que confunde aparência com valor." Houve um murmúrio no salão. Alguém murmurou: "É ele?" E o burburinho se espalhou. Finalmente um cliente reconheceu Leonardo. A figura pública, o cantor sertanejo famoso. Aquela revelação caiu sobre o ambiente como uma brisa que vira vento forte. Todos olhavam agora com atenção redobrada. Câmeras de celular começaram a surgir discretamente entre as mãos. Leonardo não se abalou. Continuou: "Eu conheço esse olhar que o menino tem. É o olhar de quem está cansado de ser rejeitado sem motivo. E sabe o que mais? Eu já fui ele. Já dormi na rua, já fui ignorado, já tive fome. E nunca foi a roupa que definiu o meu caráter." Dona Jandira, que até então observava em silêncio perto do balcão, levou a mão ao peito.
Seus olhos encheram-se de lágrimas contidas. Reconhecia ali, na voz daquele homem, algo que há muito não ouvia: verdade. E também viu com pesar o reflexo da rigidez de Ricardo. Sua expressão se desfez em tristeza. Leonardo então se virou para Kaique com gentileza. Qual seu nome, garoto? Kaique, respondeu o menino com a voz baixa. Pois então, Kaique, você vai comer aqui sim. Vai se sentar comigo. E vai escolher o que quiser. Hoje você não sai daqui com fome. E não é favor, é justiça. Ricardo ficou mudo, pela primeira vez sem palavras. A autoridade do momento agora pertencia a outro. Thalita gravava tudo discretamente, sem se intrometer, mas com o olhar brilhando. Ela sabia. Aquilo que testemunhava era mais do que um caso de preconceito revertido. Era um símbolo. Um homem famoso usando sua visibilidade para quebrar uma barreira, invisível e tão cruel, que tantos fingiam não enxergar. Leonardo se virou para os clientes e falou alto com a voz cheia, sem medo. Quem aqui nunca foi julgado sem ser ouvido? Quem aqui já passou dificuldade e precisou de uma mão estendida? Pois então, pensem nisso antes de cruzar os braços diante de um menino que só quer um pão. Hoje é ele. Amanhã pode ser alguém da sua família. Ou você mesmo. Alguns abaixaram os olhos. Outros assentiram lentamente. Uma jovem se levantou, pegou uma fatia de bolo e levou até Kaique. Um senhor pediu que lhe servissem um café com leite. O ambiente mudava. A onda de solidariedade, que até então era contida, começou a emergir, tímida, mas crescente, como um rio rompendo uma barragem. Kaique sentou-se ao lado de Leonardo, ainda desconfiado, ainda tímido, mas algo em seu olhar já se transformava. Pela primeira vez em muito tempo, alguém o viu. Realmente o viu. E não era só ele que mudava. Ricardo recuou parado perto do balcão, olhando tudo sem saber como reagir. Seu castelo de certezas começava a ruir. Não havia mais como sustentar aquele velho argumento do ambiente adequado. A realidade dura e nua estava diante dele. E não dava mais para ignorar. Thalita Brandão fechou o celular devagar, como quem segura nas mãos uma peça rara de um quebra-cabeça social. Ela sabia que aquelas imagens registradas continham mais do que um flagrante de preconceito. Eram o início de uma mudança. A jornalista olhou ao redor e, com um suspiro discreto, puxou da bolsa um pequeno caderno de anotações. Começava ali, no calor daquela confeitaria abafada pela chuva, o esboço de uma história que ela ainda nem imaginava o alcance que teria. Enquanto isso, Dona Jandira aproximou-se lentamente da mesa, onde Kaique agora estava sentado, aquecido com uma xícara de chocolate quente à sua frente. A expressão da matriarca misturava surpresa, vergonha e algo mais profundo. Um despertar. Parou em pé diante do filho, que ainda mantinha os olhos fixos no chão, desconcertado. O silêncio entre os dois dizia mais do que qualquer discussão. Ricardo, ela disse firme, mas sem elevar a voz. Quando foi que você se esqueceu do que eu te ensinei sobre respeito? Ricardo não respondeu. Seu rosto endurecido de antes agora estava pálido, sem escudo. Tentou falar, mas as palavras lhe faltaram. Dona Jandira então se voltou para Kaique e colocou a mão no ombro dele com delicadeza. Meu filho, me perdoa. Você é muito bem-vindo aqui. Sempre foi. O garoto levantou os olhos, surpreso com a mudança no tom. Estava acostumado a pedidos de desculpas forçados, ou desdém disfarçado. Mas ali havia sinceridade. Pela primeira vez, alguém, do outro lado do balcão, estendia a mão com humildade. Do fundo do salão, um casal de idosos que havia observado tudo discretamente se aproximou. A senhora ofereceu uma sacola com pães e doces, dizendo que aquele garoto lhe lembrava um neto distante. Outro cliente, um jovem universitário, entregou uma nota de R$ 50 a Dona Jandira e sugeriu: que tal começarmos um cofre solidário, para ajudar outras pessoas como ele? A ideia se espalhou rapidamente. Em poucos minutos, uma pequena caixa decorada com flores secas, usada anteriormente para gorjetas, ganhou um novo propósito.
Cartões com frases de incentivo começaram a ser escritos e deixados ali junto ao dinheiro. Você importa. Não desista dos seus sonhos. A gente vê você. Eram palavras simples, mas carregadas de afeto real, que perfuravam a frieza do cotidiano. No canto, Thalita continuava escrevendo. Ela não queria perder nenhum detalhe da movimentação humana que florescia diante dos seus olhos. Aquela confeitaria, que antes lhe parecia apenas mais um espaço bonito e elitizado, agora era palco de algo vivo, pulsante. Leonardo, por sua vez, falava com Kaique sobre música. Descobrira entre uma pergunta e outra que o garoto tinha o hábito de cantar nas ruas e que improvisava batidas com latas velhas. O brilho nos olhos do menino ao falar disso foi o bastante para que Leonardo tivesse certeza do que precisava fazer. Você tem talento, moleque, e mais do que isso tem história. Eu vou te ajudar, disse com naturalidade. Tenho um projeto em mente há anos, e você vai ser o primeiro. Projeto? Perguntou Kaique, ainda sem entender. Uma fundação, para garotos como você, que só precisam de uma chance. E eu vou começar por aqui, por Ouro Preto. Kaique não sabia o que dizer. Seus olhos brilharam com lágrimas que ele tentou conter. Não estava acostumado a ouvir promessas com peso de verdade. Mas ali, naquele instante, ele acreditou, porque viu nos olhos de Leonardo algo que reconhecia. Alguém que também veio de baixo. Do outro lado, Ricardo permanecia parado, imóvel, encarando a transformação do ambiente que até pouco antes controlava com rigidez. Algo dentro dele começava a ceder. Sua mãe agora sorria para o menino que ele havia expulsado. Os clientes, antes indiferentes, agora estendiam a mão. E ele estava sozinho no orgulho que restava. Dona Jandira então lhe disse com firmeza: Filho, você tem duas escolhas. Ou aprende com isso, ou vai assistir a mudança acontecer sem você. Foi como um espelho sendo colocado à sua frente. E pela primeira vez em muito tempo, Ricardo não desviou o olhar. Ficou ali, em pé, observando o novo cenário que nascia. Um espaço de acolhimento, de recomeço. A confeitaria deixava de ser apenas um lugar bonito. Tornava-se agora símbolo de algo maior. Uma semente havia sido plantada e já começava a brotar. No dia seguinte, a chuva deu lugar a um céu límpido, e a cidade de Ouro Preto parecia respirar diferente. A confeitaria amanheceu com um movimento inusitado. Moradores da vizinhança se aproximavam não apenas para tomar café, mas para saber do menino, do cantor, do que havia acontecido na tarde anterior. A história já se espalhava pela cidade como fogo em capim seco. Leonardo não perdeu tempo. Cumpriu o que prometeu. Ainda naquela semana, convocou sua equipe mais próxima para estruturar o que viria a ser o embrião da fundação. Batizou o Projeto de Raízes Vivas, uma homenagem às suas próprias origens e à força dos que sobrevivem à margem. Alugou uma casa ampla nos arredores de Ouro Preto, onde funcionaria o primeiro centro de acolhimento. Ali, Kaique foi instalado com dignidade, recebendo cuidados médicos, alimentação adequada e acompanhamento escolar. Mais que isso, Leonardo contratou professores de música para oferecer aulas gratuitas. Ele mesmo, nas horas vagas entre compromissos, ia até lá ensinar violão. Kaique se revelou rapidamente um talento raro. Compunha melodias simples, mas carregadas de emoção, com letras que misturavam dor e esperança. Enquanto isso, Ricardo Amaral mergulhava em um processo silencioso de mudança. Não houve um momento de ruptura abrupta, mas sim um lento e difícil encarar de si mesmo. Passou noites em claro lembrando do olhar do garoto, do gesto da mãe, das palavras ditas por Leonardo. Começou a ler sobre desigualdade, sobre preconceito estrutural, sobre juventude em situação de rua. Procurou Thalita e pediu que lhe indicasse livros, reportagens, tudo o que pudesse ajudá-lo a entender. Pela primeira vez, ouviu mais do que falava. Foi Thalita, aliás, quem o acompanhou numa das noites em que ele voltou ao centro da cidade e começou a distribuir de forma anônima marmitas preparadas na própria confeitaria. Levava junto aos
Alimentos, pequenos bilhetes com frases de afeto. Você é forte. Amanhã pode ser melhor. Eram gestos tímidos, mas constantes, e que aos poucos lhe devolviam um senso de propósito. Ele não queria mais ser só o gerente de um espaço elegante. Queria ser ponte. Dona Jandira, por sua vez, abraçou a transformação com orgulho. Sob sua liderança, a confeitaria passou a funcionar também como ponto de arrecadação para alimentos e roupas. Criou um programa batizado de Mesa Compartilhada, que oferecia diariamente refeições gratuitas a pessoas em situação de rua durante o horário de menor movimento. O impacto foi imediato, e mais forte ainda foi o exemplo que deu à comunidade. O que antes era visto como um gesto radical passou a ser reconhecido como gesto humano. Logo outras cafeterias e padarias da cidade aderiram à ideia. Thalita, em paralelo, seguia escrevendo. O caso de Kaique se tornara sua grande pauta, não apenas pela força do episódio, mas pela simbologia que carregava. Ela decidiu expandir a investigação. Passou a entrevistar outros jovens em situação de rua, estudou políticas públicas negligenciadas, comparou realidades entre cidades e regiões. O livro começou a tomar forma, página por página, como um retrato doloroso, mas necessário, da juventude invisível do Brasil. Kaique, agora em segurança, encontrava sua voz. Literalmente. Já se apresentava em pequenos eventos culturais, locais. Convidado por artistas que se comoveram com sua trajetória. Gravou vídeos simples cantando no quintal da fundação. Vídeos que viralizaram, emocionando milhares de pessoas que viam naquele adolescente de olhar vivo uma esperança renascida. Leonardo, emocionado com os frutos do projeto, começou a planejar a expansão da Raízes Vivas para outras cidades históricas de Minas. Vamos onde o Brasil real pulsa, dizia. Ele sabia que ali, nas bordas esquecidas, havia talentos como Kaique, esperando apenas um sim. O impacto da história também chegou à prefeitura, que passou a discutir com urgência uma reforma nos abrigos municipais e programas de reinserção de jovens. Pela primeira vez em muito tempo, as vozes que ecoavam das ruas chegavam às salas de decisão. O caso da confeitaria tornou-se um catalisador, e no centro disso tudo estava ele, Kaique Moura, que dias antes só queria um pão. Agora seus dias eram cheios de música, estudo, cuidado. Não era fácil. A memória da rua ainda doía. Mas pela primeira vez, ele sonhava com o futuro sem medo. E mais do que isso, com gratidão. Porque um gesto rompeu o ciclo. Porque alguém, enfim, estendeu a mão sem pedir nada em troca. E a cidade nunca mais foi a mesma. Com o passar dos meses, o que começou como uma ação pontual transformou-se em um movimento poderoso. A Fundação Raízes Vivas, idealizada por Leonardo, ganhou corpo e alcance, tornando-se uma referência nacional no apoio a jovens em situação de vulnerabilidade. Os pequenos centros de acolhimento que começaram em Ouro Preto foram replicados em diversas cidades históricas de Minas Gerais. E a iniciativa passou a ser estudada e reconhecida por especialistas, governos e organizações não governamentais. Leonardo, sempre presente, participou de seminários e conferências compartilhando a experiência de Ouro Preto e mostrando como a empatia pode ser a força motriz para mudar vidas. A fundação oferecia não apenas moradia e educação musical, mas também apoio psicológico, oficinas de capacitação profissional e programas de inclusão social. Tudo isso sustentado por uma rede sólida de voluntários e patrocinadores. O que parecia um sonho distante para Kaique e tantos outros adolescentes virou realidade concreta. Enquanto isso, o livro-reportagem de Thalita Brandão foi lançado, causando grande impacto na mídia e no meio acadêmico. Intitulado Além da Calçada, Vozes Invisíveis da Juventude Brasileira, a obra trouxe à luz histórias emocionantes e dados alarmantes sobre a situação dos jovens em situação de rua no país. O relato da confeitaria de Ouro Preto, especialmente o episódio protagonizado por Kaique e Leonardo, tornou-se símbolo de resistência e esperança.
O livro não apenas sensibilizou a opinião pública, mas também impulsionou debates nas câmaras, legislativas e órgãos públicos, que passaram a discutir a implementação de políticas mais efetivas para a proteção e reinserção desses jovens. Programas sociais ganharam recursos, foram criados planos de atendimento integrados e houve uma crescente mobilização para a erradicação do preconceito e da exclusão. Kaique, por sua vez, tornou-se mais do que um exemplo de superação. Tornou-se uma voz ativa na luta contra a desigualdade. Participou de eventos, palestras e encontros promovidos pela Fundação e por outras instituições. Seu talento musical, antes apenas um refúgio pessoal, agora ganhava palco e público. Ele compunha músicas que falavam de resistência, de sonhos e da importância de nunca desistir, emocionando quem ouvia e inspirando jovens em situações semelhantes. A transformação que começou numa tarde chuvosa ecoava além das paredes da confeitaria. Aquele local, antes apenas um espaço comercial, passou a ser símbolo de inclusão e humanidade. A mesa compartilhada se consolidou como projeto permanente, e outros estabelecimentos comerciais aderiram à causa, criando redes de solidariedade que ultrapassavam os muros da cidade histórica. Ricardo Amaral, que um dia fora o gerente rígido e preconceituoso, tornou-se um agente de mudança dentro e fora da confeitaria. Com o tempo, assumiu publicamente sua transformação e passou a participar ativamente das ações sociais promovidas pela Fundação e pela comunidade local. De funcionário a líder, Ricardo reinventou seu papel, inspirando outros a revisitar suas atitudes e preconceitos. Dona Jandira assistiu a tudo com um misto de orgulho e emoção. A confeitaria que construíra com tanto esforço tornou-se mais do que um negócio. Tornou-se um ponto de encontro, um espaço de acolhimento e transformação. Ela nunca imaginara que aquela história teria um alcance tão grande, mas sabia, no fundo do coração, que o amor e a empatia sempre foram os ingredientes mais importantes de sua receita. No âmbito nacional, a repercussão do caso e dos projetos inspirados nele ajudou a dar voz a uma causa muitas vezes negligenciada. Organizações da sociedade civil passaram a fortalecer parcerias, a criar campanhas e a mobilizar recursos. A juventude em situação de rua deixou de ser apenas um dado estatístico e passou a ser vista como protagonista de sua própria história. O impacto social ampliado por essa mobilização também reverberou na cultura. Artistas, músicos e escritores se uniram para dar visibilidade à questão, criando obras que dialogavam com a realidade daqueles jovens. Eventos beneficentes e festivais de música passaram a integrar a agenda da Fundação, criando oportunidades para talentos emergentes e ampliando o alcance da mensagem. Para Kaique, cada passo dado era um lembrete do caminho que havia trilhado e da responsabilidade que carregava. Ele sabia que sua história era apenas uma entre tantas, mas também sabia que podia ser o farol que iluminava outras jornadas. A empatia que recebera não só o salvou, como o transformou em agente de esperança. A cidade de Ouro Preto também mudou. O episódio na confeitaria e os projetos que dele nasceram abriram espaço para uma nova cultura de solidariedade e respeito. As ruas de pedra, antes testemunhas silenciosas de tantas histórias invisíveis, passaram a ser palco de encontros, diálogos e transformações reais. E assim, a história de Kaique Moura, Leonardo Emival Eterno Costa, Thalita Brandão, Dona Jandira e Ricardo Amaral transcendeu o fato isolado para se tornar um exemplo vivo de como a união, a empatia e a ação concreta podem romper ciclos de exclusão e construir pontes para um futuro mais justo e humano. Anos se passaram desde aquela tarde chuvosa que marcou para sempre a vida de Kaique Moura e todos ao seu redor. Ouro Preto, com seu casario colonial e ruas de pedra, testemunhou uma transformação não apenas física, mas profunda no tecido social da cidade. Kaique, agora um jovem universitário de olhos brilhantes e voz firme, voltou àquela confeitaria que foi palco do início de sua nova vida. Não mais como um menino tímido e sem rumo,
mas como músico reconhecido e símbolo vivo de superação. Ao cruzar a porta da confeitaria, um misto de nostalgia e emoção tomou conta dele. As mesas que antes pareciam distantes e inacessíveis, agora lhe recebiam como um filho da casa. Dona Jandira, com seu sorriso caloroso e olhar acolhedor, cumprimentou-o com um abraço forte, celebrando o quanto aquele jovem havia crescido e conquistado. Ricardo, que havia passado por sua própria jornada de mudança, observava em silêncio, admirando o que a vida tinha proporcionado a quem um dia rejeitou. A confeitaria se transformara em um verdadeiro centro de inclusão social, onde o café e o pão compartilhavam espaço com histórias de luta e vitória. O projeto Mesa Compartilhada continuava firme, alimentando aqueles que, como Kaique um dia fora, precisavam de uma oportunidade para recomeçar. O ambiente fervilhava com a energia de jovens em oficinas de música, aulas de capacitação e debates sobre cidadania e direitos. Kaique subiu ao pequeno palco que havia sido montado no canto do salão. Com o violão nas mãos, olhou para a plateia composta por clientes, amigos, voluntários da Fundação Raízes Vivas e jovens, que ali encontraram esperança. Suas mãos deslizaram pelas cordas e, numa voz que carregava toda a emoção da sua trajetória, ele começou a cantar. As letras falavam de dor, resistência, sonhos e, sobretudo, da força transformadora da empatia. A plateia ouvia em silêncio reverente. A música de Kaique não era apenas um entretenimento, mas um testemunho vivo da possibilidade de mudança. Cada acorde ressoava como um convite para que todos refletissem sobre a importância de enxergar o outro com humanidade, de não virar as costas diante do sofrimento alheio. Era a celebração de uma vitória coletiva, construída com coragem, amor e ação. Do lado de fora, o céu azul contrastava com as nuvens pesadas daquela tarde histórica. As ruas de Ouro Preto, que um dia testemunharam indiferença e preconceito, agora vibravam com o pulsar da solidariedade e da transformação social. A Fundação Raízes Vivas seguia firme, expandindo seu alcance e multiplicando histórias como a de Kaique em outras cidades e regiões. Leonardo, sempre presente, nos momentos decisivos observava emocionado o sucesso do jovem, que ajudou a resgatar. Sabia que aquela não era uma vitória apenas dele, mas de uma rede de pessoas dispostas a mudar o mundo ao seu redor. Thalita Brandão, que acompanhou cada passo da história, transformou aquele ciclo de vida em palavras que alcançaram milhares de leitores, inspirando políticas públicas e mobilizando corações. Ricardo, por sua vez, havia se tornado um exemplo de autorreflexão e mudança. Sua transformação pessoal o levou a ser um defensor ativo das causas sociais, mostrando que é possível superar preconceitos enraizados e contribuir para uma sociedade mais justa. Dona Jandira, com sua sensibilidade e liderança, manteve viva a chama da empatia, fazendo da confeitaria um farol de esperança e inclusão. A história que começou em uma tarde chuvosa tornou-se eterna, não como um episódio isolado, mas como um legado que ecoa nos corações e nas ações de quem acredita no poder da humanidade. Kaique Moura, o menino que um dia sonhou sob a chuva, agora era a prova viva de que a empatia tem o poder de mudar destinos, de transformar vidas e de construir um futuro onde todos possam encontrar seu lugar. E assim, em Ouro Preto, entre pedras e melodias, aquela confeitaria se tornou mais do que um espaço de sabor. Tornou-se um símbolo de que a verdadeira riqueza está na capacidade de acolher, compreender e agir. A história de Kaique e todos que a protagonizaram se eternizou como um farol para o Brasil e para o mundo, um convite permanente a nunca desistir do próximo, a enxergar além das aparências e a acreditar que mesmo diante das maiores adversidades, a esperança pode florescer e transformar realidades. E aí, gostou dessa história que prova que a empatia pode transformar o mundo, uma vida de cada vez? Se você quer continuar viajando com a gente por histórias que emocionam, inspiram e fazem a gente pensar, já sabe. Aperta o botão de inscrever-se aqui no canal pelo mundo. Ativa o sininho para não perder nenhuma jornada e deixa aquele like.
Maroto que ajuda muito a gente a crescer. Vamos juntos espalhar boas vibrações, porque aqui no Pelo Mundo, a gente acredita que cada clique é um abraço virtual e cada like é uma sementinha de mudança plantada no coração de alguém. Então, não vacila, hein? Até a próxima aventura. E lembre-se, o mundo pode ser grande, mas com empatia, a gente chega juntinho em todo canto. Valeu!